Newton teorizou e agora é comumente ensinado que as marés de oceanos da Terra são causadas por atração gravitacional lunar. Se a Lua tem somente 2.160 milhas de diâmetro e a Terra 8.000 milhas, contudo, usando a própria matemática e lei deles, sucede que a Terra é 87 vezes mais maciça e, portanto, o objeto maior deveria atrair o menor até ele, e não o contrário. Se a gravidade maior da Terra é o que mantém a Lua em órbita, é impossível que a gravidade menor da Lua suplante a gravidade da Terra a nível do mar, onde sua atração gravitacional sobrepujaria ainda mais a da Lua. Sem falar que a velocidade e o trajeto da Lua são uniformes e deveriam, portanto, exercer uma influência uniforme sobre as marés da Terra, quando na realidade as marés da Terra variam bastante. Ademais, se as marés dos oceanos são causadas pela gravitação da Lua, como é que lagos, lagoas e outros corpos menores de água parada permanecem fora do alcance da Lua, enquanto os oceanos gigantescos são tão afetados? Thomas Winship escreveu: se a Lua levantasse a água, é evidente que, próximo à terra firme, a água seria levada para longe e para baixo, ao invés de causada por maré alta. De novo, a velocidade e trajeto da Lua são uniformes, e sucede que, se ela exerce qualquer influência na Terra, essa influência poderia ser somente uma influência uniforme. Mas as marés não são uniformes. Em Porto Natal, a elevação e queda é de cerca de 6 pés, enquanto na Beira, cerca de 600 milhas subindo a costa, a elevação e queda são de 26 pés. Isso efetivamente ajusta o caso que a Lua não tem influência sobre as marés. Marés são causadas pela gentil e gradual elevação e queda da Terra no seio do grande abismo. Em lagos interiores não há marés, o que também prova que a Lua não pode atrair nem a Terra nem a água para causar marés. Mas o fato de que o recôncavo do lago está na Terra, que descansa sobre as águas do abismo, mostra que maré alguma é possível, como as águas dos lagos, em conjunto com a Terra, se elevam e decaem. E assim, as marés são causadas na costa, enquanto não há maré alguma nas águas não conectadas com o oceano. David Wardlaw Scott escreveu: até o próprio Sir Isaac Newton confessou que a explicação da ação da Lua sobre as marés era a parte menos satisfatória de sua teoria da gravitação. Essa teoria assevera que o objeto maior atrai o menor, e sendo a massa da Lua reconhecida como somente 1/8 da massa da Terra, sucede que, se pela presumida força da gravitação, a Terra revolve ao redor do Sol, muito mais pela mesma razão deveria igualmente fazer a Lua, mas ao invés de fazê-lo, esse obstinado orbe continua indo ao redor de nosso mundo. Marés variam bastante em altura devido, sobremaneira, às configurações diferentes das terras adjacentes. Em Shipstown, ela se eleva a 60 pés, em Portshead, a 50, enquanto na Baía de Dublin, só 12, e em Exford, somente 5 pés. Que a própria Terra tem um leve movimento trêmulo é algo que pode ser visto no movimento do nível de bolha. Mesmo quando fixado o mais firmemente possível, e que o mar tem uma flutuação, é algo que pode ser testemunhado pela oscilação de um navio ancorado no mais calmo dia de verão. Por que meios as marés são afetadas tão regularmente é algo, no momento, somente conjecturado. Talvez possa ser pela pressão atmosférica nas águas do grande abismo e talvez mesmo a própria Lua, como sugerido pelo falecido Dr. Hobbolton.
possa influenciar a atmosfera, aumentando ou diminuindo sua pressão barométrica e, indiretamente, a elevação e o decaimento da Terra nas águas. Samuel Rowbotham escreveu: afirma-se que a intensidade da atração aumenta com a proximidade e vice-versa. Como é que, então, quando as águas são levadas de seu leito para cima pela Lua e para longe da atração da Terra, que a uma distância maior do centro é consideravelmente diminuída, enquanto a da Lua é proporcionalmente aumentada? É possível que todas as águas sofrendo a ação fossem prevenidas de deixar a Terra e voassem para a Lua? Se a Lua tem mesmo o poder de atração suficiente para levantar as águas da Terra, mesmo uma única polegada a partir de seus receptáculos mais profundos, onde a atração da Terra é muito maior, não há nada na teoria da atração gravitacional para prevenir que ela tome para si todas as águas que adentram sua influência. Deixe o corpo menor superar uma vez o poder do maior, e o poder do menor torna-se maior do que quando operou pela primeira vez, porque a matéria, sofrendo a ação, está mais próxima dele. A proximidade é maior e, portanto, o poder é maior. Como podem, então, as águas do oceano imediatamente abaixo da Lua fluir rumo aos litorais e assim causar uma maré cheia? A água influi, disse, através da lei da gravidade ou da atração do centro da Terra. Será possível, então, que a Lua, tendo uma vez superado o poder da Terra, abandone seu domínio sobre as águas através da influência de um poder que ela subjugara e que, portanto, é menor que o dela? A dificuldade acima e outras que existem em conexão com a explicação das marés proporcionada pelo sistema newtoniano levou muitos, incluindo o próprio Sir Isaac Newton, a admitir que tal explicação é a porção menos satisfatória da teoria da gravitação. Assim, fomos levados pela pura força da evidência à conclusão de que as marés do mar não se elevam a partir da atração da Lua, mas simplesmente pelo elevar-se e decair da Terra flutuante nas águas do grande abismo. Aquela calmaria constatada como existente no fundo dos grandes mares não seria possível se as águas fossem alternadamente elevadas pela Lua e puxadas para baixo pela Terra. Tendo esse fato em mente, que existe uma pressão contínua da atmosfera sobre a Terra, e o associando com o fato de que a Terra é um plano vasto, estendido para fora sobre as águas, ver-se-á que ela deve, por necessidade, flutuar levemente, ou se elevar lentamente e decair na água. Quando pela ação da atmosfera a Terra é lentamente pressionada para baixo, a água se move rumo ao litoral recuante e produz a maré cheia. E quando pela reação do meio oceânico resistente, a Terra ascende gradualmente. As águas recuam e a maré baixa é produzida. Essa é a causa geral das marés. Sejam quais forem as peculiaridades observáveis, elas podem ser traçadas de volta à reação de canais, baías, promontórios e outras causas locais. Que a Terra tem um movimento vibratório ou trêmulo, tal como deve necessariamente pertencer a uma estrutura flutuante e que boia, está abundantemente provado pela existência de astrônomos e topógrafos. Se um delicado nível de bolha for firmemente colocado sobre uma rocha ou sobre a mais sólida fundação que é possível construir, será observado o fenômeno muito curioso da mudança constante na posição da bolha de ar. Por mais que se ajuste o nível cuidadosamente e que se proteja o instrumento da atmosfera, a bolha não manterá sua posição por muitos segundos consecutivos. Uma influência algo similar tem sido notada em observatórios astronômicos,
onde não se pode sempre confiar nos instrumentos da melhor construção e colocados nas posições mais aprovadas sem reajuste ocasional. Se a Lua puxasse as marés devido à sua alegada gravidade, então por que ela puxa somente a água do oceano e não a dos lagos, pântanos, lagoas e outras águas interiores de todo o mundo? As marés são claramente um produto das águas interconectadas dos oceanos de todo o mundo, e não as outras águas da Terra, e, portanto, são causadas pelo gentil balanço da Terra sobre o grande abismo, como declarado pelos autores do século XIX acima, ou se pode confiar em exploradores mais antigos. As marés dos oceanos podem muito bem ser causadas por um enorme vórtice d'água cercando o Monte Meru no Polo Norte, que inverte a direção a cada 6 horas, alternadamente sugando para dentro e empurrando para fora os grandes mares da Terra, como a respiração de Gaia no ponto central, umbilical da Terra, inspirando e expirando 2 vezes por dia. Os escritos do século XIV, Inventio Fortunata, de Nicolas de Lina, Intenerium, Jacobus Knoen, mencionam a montanha magnética como sendo tão poderosa que ela puxou para fora os pregos dos barcos de exploradores. O sorvedouro circundante e 4 rios direcionais cercando a montanha, dizia-se, mudavam a cada 6 horas, causando as marés, comparando-as à respiração de Deus, no umbigo da terra, inalando e exalando os grandes mares. O mapa do século XVI, do cartógrafo Gerardus Mercator, nos informa que as águas dos oceanos são levadas para o norte até o polo com grande força através desses rios, de tal modo que nenhum vento pode fazer um navio navegar contra a corrente. As águas então desaparecem num enorme sorvedouro abaixo da montanha do polo e são absorvidas nas entranhas da terra. No mapa de Gerardus Mercator, ele escreveu: um monstruoso golfo no mar, rumo ao qual, e a partir de todos os lados, as vagas do mar vindas de partes remotas convergem e correm juntas como que levadas para lá por um conduto, vertendo para dentro desses misteriosos abismos da natureza. Elas são destarte, como que devoradas, e caso aconteça de uma embarcação passar por lá, ela é apanhada e arrastada com uma violência tão poderosa vinda das ondas que essa força faminta a engole imediatamente para que jamais apareça de novo. Fridtjof Nansen encontrou menções de um grande sorvedouro boreal em lendas nórdicas sobre o Poço do Mundo, Vergelmer, que causa as marés ao empurrar e puxar águas através de seus canais subterrâneos. Isidoro de Sevilla, os Gesta Ramaborgneses Ecclesiae Pontificum, a topografia ibérnica de Giraldus Cambrensis. Sua descrição do sorvedouro boreal é citada por Mercator. A História Norvegiae, o Speculum Regale, de Erne Gunnarsson, e a citação particularmente interessante do autor lombardino Paulus Warnefrid, também chamado Diáconos, declara: e não longe do litoral de que faláramos antes a oeste, onde o oceano se estende sem limites, está esse abismo de águas muito profundo, que chamamos comumente de o umbigo do oceano. Disse que 2 vezes por dia suga as ondas para dentro de si e as expele de novo, ocorrência que também se prova ao longo de todas estas costas, onde as ondas avançam e voltam de novo com rapidez assustadora. Junto ao sorvedouro de que já falamos, assevera-se que navios são a miúde arrastados para dentro com tamanha rapidez que eles se assemelham ao voo das flechas pelo ar, e por vezes eles se perdem no golfo com uma destruição muito medonha. A miúde, quando estão prestes
a ir para baixo, eles são trazidos de volta por um súbito choque das ondas e daí são mandados para fora de novo com a mesma rapidez com a qual foram arrastados para dentro. As Gesta Ramaburgineses Ecclesiae Pontificum declaram que o arcebispo Adalberto contou que uma equipe de nobres da Frísia, por volta de 1035-1043, zarpou para explorar a região polar do norte. Enquanto eles seguiam a norte para além da Groenlândia, de súbito, eles caíram naquela névoa paralisante negra do oceano que dificilmente podia ser penetrada com os olhos. E eis que a corrente do oceano flutuante rodopiou de volta a sua nascente misteriosa e com a mais furiosa impetuosidade arrastou os infelizes marujos que em seu desespero agora pensavam somente na morte, para o caos. Eles dizem que é o princípio abismal, essa profundidade na qual relata-se todo o refluxo do mar que parece diminuir, é absorvido e, por sua vez, revomitado, como a flutuação montante é usualmente descrita. Enquanto os parceiros estavam implorando a piedade de Deus para receber suas almas, o impulso retrógrado do mar levou para longe alguns de seus navios, mas sua ejeção para a frente lançou o resto muito atrás dos outros. Libertos, assim, pela ajuda oportuna de Deus, do perigo iminente que eles tiveram ante seus olhos, eles suplementaram o afluxo remando com toda a sua força. Então, em suma, qual é a causa das marés? Bom, claramente não é a suposta gravidade da Lua. Um objeto menor que a Terra, bem longe da Terra, de alguma forma puxando as marés para cima de modo uniforme, já que isso não acontece. Alternativamente, poderia ser como Samuel Rowbotham propôs, que é simplesmente a gentil flutuação da Terra nas águas do grande abismo causando as marés. Contudo, essa explicação sozinha falha em fornecer uma resposta à regularidade das marés vindo a cada 6 horas e indo alternadamente a cada 6 horas, a qual esses exploradores antigos oferecem uma explicação possível. E isso também, curiosamente, poderia ser a razão das restrições de voo e navegação no Polo Norte. Para que pessoas como Rodney Clough são forçadas a voltar quando a embarcação delas tenta explorar o Polo Norte. Embarcações militares russas e outros navios exploram a área, se assegurando de que não conduzamos nossas próprias explorações independentes para a região polar do norte. Então, o que estão escondendo lá? Será que esse Monte Meru magnético realmente existe? Será que tem realmente um sorvedouro girando com 4 rios direcionais, constantemente sugando e empurrando para fora as águas da Terra em intervalos de 6 horas? Certamente seria legal se a ONU e os governos do mundo nos permitissem explorar independentemente o Ártico e o Antártico, para que pudéssemos achar respostas a questões como essas.